irmãos e irmãs dos dois lados da vida, boa tarde. Inicialmente, após agradecer, ratificando nosso irmão a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui juntos, refletindo, pensando, apresentando o material do nosso estudo e aprendendo mais uma vez com ele, eu quero pedir a vocês antecipadas desculpas, porque eu vou precisar usar o lenço muitas vezes, que eu tenho uma coriza que se apaixonou por mim e não me libera. Então, vou precisar de vez em quando estar recorrendo. O tema nosso de hoje é interessante, né? Porque nós falamos muito em maturidade, ouvimos isso muitas vezes, até nas broncas que recebemos durante nossa vida. Poxa, você já com essa idade parece que ainda não atingiu a maturidade, não é? A maturidade depende de um encontro entre tudo aquilo que nós vivemos e aprendemos e a nossa vontade, o nosso compromisso de, com aquilo, fazermos as alterações que forem importantes para melhorar a nossa jornada em felicidade, em tranquilidade, em paz de espírito. E a nossa doutrina espírita, uma das coisas que ela nos dá através de seus fundamentos, dos seus estudos, das suas reflexões, é a oportunidade justamente de nós termos conhecimentos que nos facilitem com ele, nos reorganizarmos entre a forma de nós ser a partir das experiências que nós vamos ter com os nossos irmãos de caminhada, né? E nós aprendemos com todos, independentemente da idade deles, né? Independentemente do grau de cultura deles, independentemente das experiências que eles têm. Eu cito muitas vezes, né, Clodoaldo Menechella Cardoso, que é um espiritualista, um baiano, que escreveu um livro chamado Canção da Inteireza, a ideia de nos tornarmos inteiro. E ele aí, como ele é pedagogo também de formação, entre outras coisas, ele vai e pega lá na pedagogia, naqueles ensinos da didática, né, que na sua caminhada de evolução, estudava como é que o professor, como é que aquele que está à frente de uma turma deve proceder para poder ensinar aqueles que dele estão ouvindo. Era chamado o momento do paradigma de centralização do ato de aprender, os resultados de um processo de ensino-aprendizagem na forma daquele ensinar, do professor. Com a evolução, crescendo a chamada psicologia da aprendizagem, que estudava como os alunos aprendem, o paradigma mudou um pouco. A forma de ensinar passou a ser orientada daqueles que estavam na formação de professores, de futuros docentes, de como ele aprende. Então, eu tenho que fazer o meu ensino, a minha fala, os meus recursos, o meu material, de maneira a facilitá-lo a aprender. Também correto. Mas Clodoaldo Menechella Cardoso, vou me permitir uma palavra mais, não chula, mas mais popular, sacou que é uma coisa mais importante, não que as outras sejam menos, mas mais importante do que a forma de alguém ensinar e a forma de alguém aprender. E ele disse que o processo ensino-aprendizagem não centra-se nem naquele que ensina e nem naquele que aprende, mas olhem, mas sim no encontro experiencial entre ambos. E é isso na vida. Duas pessoas podem passar por experiências similares. De cara, cada uma é um ser diferente, é um espírito diferente, tem experiências diferentes, cada um ou cada uma pessoa vai olhar aquele mesmo processo, aquela mesma situação, por ângulos diferentes. Consequentemente, vai absorver, vai desenvolver
aquilo que lhe for próprio. No nosso tema, a mesma coisa é isso. A doutrina espírita, ela tem princípios básicos, que eu vou comentar rapidamente aqui. Mas desses princípios, cada um de nós absorve aquilo que podemos ao nos encontrar com eles, de acordo com toda a nossa história. E eu diria, espiritual, dentro da doutrina pretérita, antes desse momento encarnatório e durante esse momento encarnatório. E o que vai nos fazer nos encontrar é a vontade, dirigida para que nós consigamos isso, aprender com isso, nos autoeducar com isso. Através do quê? Do exercício do livre-arbítrio que a nós foi concedido pelo Criador. Já que falamos em educação, né? Lembramos um texto do livro Amai-vos uns aos outros, do Bacelli, irmão José, que diz o seguinte, que ele nos lembra, né? O texto Como Deus Educa. Ele vem dizendo várias coisas, sempre no conjunto, nos mostrando que ele faz a parte dele, mas respeita o nosso livre-arbítrio. Nos auxilia, mas não nos atende os caprichos, e por aí ele vai. E termina na última frase de maneira brilhante. Como todo o texto é claro. Diz o seguinte: Deus fará sempre por nós a parte que lhe compete, mas não aquela que nos compete, a nós compete fazer, assim que lá está escrito. A mesma coisa com a questão da maturidade espiritual. O que a doutrina nos diz? Em princípios básicos, quando ela nos fala em cima de 3 pilares fundamentais nos quais ela se alicerça. O pilar da filosofia, né? É a partir do conhecimento e compreensão dos fenômenos espíritas que amadurece a interpretação quanto à realidade da vida, respondendo questões como, que a nós todos tem sido respondida de várias maneiras, por várias formas de nos informar de onde viemos, o que estamos fazendo nesse mundo e para onde iremos após a morte do nosso corpo, voltar à pátria espiritual. Talvez fazendo um estágio umbralesco, né? Brincando um pouco ou não, diante das nossas próprias consciências. Mas, na verdade, é o que nós... Então, todos nós sabemos por que estamos aqui. Podemos até usufruir das coisas desse mundo, e devemos. E devemos. O próprio Evangelho nos diz, numa passagem, ao falar no homem e no mundo, nos lembra o seguinte, linguagem dos Espíritos lá. Não penseis que os incentivando ou os estimulando sempre a introspecção e a oração, queremos que vivais, ou vivais, uma coisa assim, fora do mundo onde foste, eu não gosto da palavra, mas vou repetir o que está na minha tradução, condenados a viver. Porque eu não vejo nisso uma condenação. Eu vejo nisso, pela própria doutrina que eu aprendi e o que eu acho que aprendi, eu vejo nisso uma oportunidade de aprender novas coisas, de atualizar alguns conhecimentos, de resgatar, é melhor do que dizer pagar, de resgatar débitos antigos, pisadas nas bolas de outras encarnações, talvez. Então, é sempre uma oportunidade. É sempre a justiça de Deus se manifestando pela misericórdia da oportunidade, através da infinita bondade que Ele tem. Então, eu não consigo ver como... mas isso daqui é prova de expiações, isso daqui é ruim de negócio, isso daqui... mas nós estamos por quê aqui? Porque é aqui que a gente... É o tipo de escola que a gente precisa. Justamente por quê? Por coisas que antes nós fizemos, deixamos de aprender. Então, a filosofia. O segundo pilar é o da ciência, que estuda à luz da razão e dentro de critérios científicos os fenômenos mediúnicos, né? A nossa comunicação com outro plano. Ou seja, os fenômenos provocados por espíritos e que não passam de fatos naturais, assim percebidos quando estudados por nós.
embora o pessoal goste de fazer uma certa mística, né? Eu me lembro que quando eu li pela primeira vez o Livro dos Espíritos, numa situação de vida interessante, que eu tinha ele escondido, tinha ganho, mas tinha medo dele. Aquela coisa, né, que alguns... Eu comecei a dizer, poxa, isso tem lógica. Aí comecei a me interessar. Quando comecei a interessar e disseram que eu podia falar com um espírito que estava se manifestando através de alguém, eu fiquei empolgadíssimo. Eu falei, vou ter grandes dicas. E aquela coisa, o fenômeno, aquela coisa... Hoje o que me interessa menos é o fenômeno, a não ser como meio da gente aprender, da gente auxiliar o irmão do outro lado que está em dificuldade, o irmão daqui. Na verdade, auxiliamos muito mais os que estão do outro lado. Os daqui só ajudam como ponte para, não é? Para aqueles que estão precisando do auxílio. O pilar religioso, que observará como fim a necessária transformação moral do homem para a sua consequente maturidade e evolução espiritual, a partir da compreensão e prática consciente dos ensinamentos trazidos por Jesus na segunda revelação. Estamos usufruindo da terceira, que nos traz as informações de maneira explicada, de maneira mais racional, que possamos entender, que é a doutrina espírita. Então, a partir disto, nós temos todo um manancial de possibilidades de envolver cada um na sua possibilidade e dedicação à nossa maturidade espiritual. E aí, nós temos uma leitura interessante sobre maturidade espiritual. E eu vou pegar ponto a ponto, e na medida da possibilidade eu vou tentar conversar sobre eles, né? Então, o primeiro ponto foi maturidade espiritual é quando você para de tentar mudar os outros e se concentra em mudar a si mesmo. Se não tivesse aquele chefe na minha vida, eu seria tão feliz. O desafio é se tornar mais feliz com aquele chefe. Se minha esposa me entendesse, ela saberia o quanto eu a amo. Ajude ela a te entender, ou ajude a ser entendido. E por aí a gente poderia olhar. O problema não está no vizinho do lado. O problema não está na esposa, no esposo, no filho, na filha. Até porque nós aprendemos pela doutrina também que ninguém está na nossa vida ao acaso. Inclusive naquelas constituições familiares, organizacionais, onde a maior parte da nossa vida acontece, e na familiar, nós sabemos que o nosso plano existencial é organizado lá em cima, já diz, põe esse, põe esse, põe esse, põe esse, põe esse. Eles concordam, nós também, depois não tem o que reclamar. Tem que interagir maduramente e fazer a parte que te cabe. Lembra? Encontro experiencial entre ambos. É sempre assim. Antes de censurar os outros pelas imperfeições, vede se não podes dizer o mesmo de vós. Empenhai-vos em ter as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos outros. Está lá na pergunta 903 do Livro dos Espíritos, essa é a resposta dos amigos espirituais. Olha que coisa interessante. Aí eu lembro lá de uma história que às vezes eu repito, porque muita coisa que me disseram quando eu era bem mais jovem, sentiram? Eu não assumi ainda a idade direito, bem mais jovem, e que com as palavras daquela época que a pessoa conseguia, mas extremamente inspiradas, né? Madura em algumas coisas, cheguei em casa reclamando de uma amizade, de uma coisa que eu queria brigar e não deixar, e a pessoa olhou para mim e disse assim, não reclama não, porque aquilo que você está reclamando e que mais te incomodou nele, é provável que é um sinal de que você tem aquilo dentro de você. Passaram os anos, e aí lá numa pós-graduação da vida, lá no estrito senso das pós-graduações, eu ouvi falar
de uma psicoterapeuta, que também repito isso, que eu acho extremamente interessante para a gente refletir, Melanie Klein, psicoterapeuta famosa, que diz o seguinte: nós costumamos projetar fora, no mundo, nos outros, os objetos internos da nossa desqualificação, as nossas sombras, as nossas limitações. Então, toda vez que alguém te incomoda muito, que não há uma relação fluídica favorável nem na nossa comunicação, comecemos a pensar o que em nós faz com que nós nos incomodemos tanto com aquela pessoa mais do que com essa. Que a gente vai desenvolvendo a nossa maturidade, além de melhorar a relação. Em uma palavra, fazei de maneira que não se possa aplicar a vós essas palavras de Jesus. Vê um cisco no olho de teu vizinho e não vê uma trave diante do seu. Então, maturidade espiritual é quando você começa a se preocupar em mudar a você mesmo, ao invés de se preocupar em mudar o outro. Até porque nós não vamos conseguir mudar o outro. Podemos até contribuir, se for de maneira adequada, como no item indulgência nos é orientado no Evangelho. E para nos concentrar em nós mesmos, precisamos nos conhecer melhor, conforme nos é recomendado em outra bela questão do Livro dos Espíritos, que é a famosa 919, também repetida por N pessoas o tempo todo, porque é fundamental. Qual é a 919? Kardec pergunta daquela forma objetiva aos benfeitores espirituais: o que devemos fazer de forma prática para alcançar a felicidade e evitarmos os arrastamentos do mal? E eles foram e deram objetivamente a mesma. Fazei o que já vos foi dito por um sábio da antiguidade, Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. E Kardec, insistente, graças a Deus, que nós temos esse material incrível, por ele ser um pesquisador, um educador, uma pessoa que foi a fundo, ele vai e pergunta. Aí eu vou diminuir as palavras, porque a pergunta sim é grande. Mas o que a gente pode fazer? Como é que eu faço isso? Aí quem está respondendo a ele é Santo Agostinho, dá um roteiro, para que a gente, ao final de cada dia, faça uma revisão nossa, o que nós fizemos quanto ao outro, contra nossos interesses próprios, quanto ao irmão, quanto a isso, com aquilo. Aí tem um roteirozinho lá, que é o nosso diário de bordo dessa caminhada, né? Bom, como um referencial quanto às respostas que nos propiciaram repouso para a consciência, quando Santo Agostinho pede que a gente faça, ele diz o seguinte, que ao final do dia ele fazia isso sempre. E na medida que ele ia vendo que fez o que está correto, de acordo com o que ele acreditava, vamos pensar em nós, de acordo com o que a doutrina nos orienta, a consciência fica tranquila. E quando eu vejo que não fiz, eu tenho exatamente o indicador do ponto que eu devo maduramente me concentrar para melhorar, para não repetir aquele procedimento, para tentar falar talvez diferente a mesma coisa ou com a mesma vontade com outra pessoa, mas de maneira mais adequada. Nós temos aqui o referencial quanto às respostas então, que nos foram dadas. Nós podemos olhar lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 3, que fala sobre o homem de bem. E nos diz o seguinte: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e de caridade em sua maior pureza. Eu fiz isso pensando naquela revisão diária. Quando interroga a sua consciência a respeito de seus atos, pergunta se não violou esta lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que poderia fazer, se negligenciou conscientemente uma oportunidade de ser útil ao outro, se alguém tem alguma coisa a se queixar dele naquele dia, enfim, se fez ao outro tudo aquilo que queria que o outro fizesse a si. Lembra? Amar o próximo para ti mesmo. Não fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que nos fizesse. E, um degrau acima, fazer aos outros aquilo que gostaria que os outros fizessem conosco. Na forma de falar, na forma de agir, no próprio sentimento, porque é energia, no próprio pensamento, que é energia. Segundo item que o nosso irmão leu ali.
Maturidade espiritual é quando você aceita as pessoas como elas são. Aceitá-las não quer dizer não colocar os limites, quer dizer compreendê-las na medida do possível. Uma pessoa me disse no final de um trabalho, eu acho que tinha uns 6 ou 7 meses que fazia lá no trabalho de roda de conversa sobre reforma íntima e tudo. Aí no final do trabalho eu perguntei assim a cada um para escrever, né, para me dar um feedback, o que cada um tinha aprendido naqueles meses da gente falar em cada passo para a reforma íntima e etc. Tal. Aí essa senhorinha me disse uma coisa que eu nunca esqueci, não sei quantas vezes já repeti em público. Ela disse assim, simplesmente, eu aprendi a dizer não. Aí eu achei interessante, aí quis saber mais, quer dizer, eu achei que tinha entendido, mas quis saber mais. Aí procurei uma conversa com ela aceitou, fomos conversar, e eu disse, o que a senhora quis dizer com exatamente aprendi a dizer não? Ela dizia não, é porque as pessoas ficavam me pedindo um monte de coisa, principalmente na família, faz isso, faz aquilo. Eu me sentia assim, usada, explorada, mas eu não conseguia dizer não. Só que também, depois que eu fazia o que eu não conseguia dizer não e que elas ficavam me usando, eu ficava muito chateada por dentro, magoada, né? Porque quando a gente não sabe colocar o limite útil no outro, respeitando a lei do dever que cabe às duas partes, nós não ficamos magoados, que é um sentimento que nos autodestrói por dentro, que nos faz sentir também, em relação ao outro, coisas inadequadas. Aí eu disse, a senhora me lembrou a lei do dever. Está lá no Evangelho. A lei do dever diz o seguinte, aonde começa o meu dever e aonde ele termina? Aí o Evangelho diz para a gente assim, o nosso dever começa no limite aonde, se ultrapassado por nós, vamos ferir a felicidade do outro e o repouso dele, a tranquilidade, né? Aí no Evangelho vai lá. E onde ele termina? Aí nos é dito, ele termina exatamente no ponto que, se ultrapassado pelo outro, vai atrapalhar nossa felicidade e vai atrapalhar nosso repouso. Quando a gente não aprende a dizer isso, não aprende a colocar os limites, nossas relações, por mais que pareçam publicamente, politicamente corretas, elas têm as mágoas que nos levam às doenças psicossomáticas, ela tem os pensamentos inadequados que criam energia de sintonia, inclusive para aqueles que querem piorar a nossa situação, ou que com aquela dor também estão do outro lado ainda sentindo. Vou usar uma palavra novamente, a gente não curte a relação. A gente não curte o local onde a gente está de emprego. Ah, mas se eu colocar algum limite, eu posso ser despedido. Faça um plano, então, de mudança, porque ficar num lugar tóxico não faz bem a ninguém, nem na relação afetiva. Nós não viemos para cá para ser infelizes. Nós viemos para cá para aprender a ser feliz e não fazer infeliz o outro. Maturidade espiritual é quando você aceita as pessoas como eles são, repetindo. Maturidade espiritual, outro item, é quando você entende que todos estão certos em sua própria perspectiva. Nós não sabemos a dor que está no peito de alguém, não é porque está rindo. Às vezes quem está rindo, ou quem quer parecer feliz, enganando si próprio às vezes, está com uma dor maior do que o outro, que vive reclamando. Porque a felicidade pode ser ajudada pelo carro, se você puder, por um prato bom, por uma casa legal, por alguém que tem uma aparência ao seu lado. Mas, na verdade, é aqui. É aqui que você sente ou não o conforto, o desconforto, mesmo quando você não consegue acessar aqui para entender. Então, no livro Amai-vos uns aos outros, de Carlos Bacelli e irmão José, no item que fala todos os homens, nos é dito, não esperes encontrar em quem quer que seja a perfeição que somente o Cristo possuía. Hás de encontrar, sim,
em todos os homens, encarnados e desencarnados, que se movimentam dentro de suas concepções relativas a respeito da vida, que com certeza, muitas e muitas vezes, haverão de modificar. Eu gosto de atualizar. Assim, você tem que mudar essa sua forma de pensar. A gente já vê um problema, mudar, às vezes, sair de um lugar e ir para o outro, né? Agora, você tem que atualizar a sua forma de pensar. Quer dizer, a gente vai atualizando aos poucos, na medida que cada um vai conseguindo. Mas pensem em vocês. Eu duvido que vocês pensem exatamente hoje como pensavam há um ano atrás sobre certas coisas. Botei um ano atrás de... Mas às vezes são de minutos, né? Ah, não, eu sou exatamente igual como eu era há 30 anos atrás. Então você já morreu e ainda não entendeu. Está numa zona muito profunda, não despertou ainda, porque não é assim que acontece. E para qualquer processo de reforma íntima, no sentido positivo do termo, lá no livro, Reforma Íntima Sem Martírio, por exemplo, é um dos livros, diz o seguinte, que o primeiro passo é a posição de eterno aprendiz. É estar sempre disposto a aprender alguma coisa que tenha um valor para você, é claro que vai. E a gente aprende com todo mundo a toda hora. Lembram? O encontro experiencial entre ambos, entre a vida, entre os fatos. Um dia eu vou aprender a só escrever a quantidade de coisas que eu consiga falar. Vou atualizar isso, que eu ainda não consegui. Então, eu vou vendo o tempo, olho para o tempo e vou... Podemos também recordar o que nos é dito no item 16 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para sermos severos conosco, mas indulgentes com os outros, nos lembrando que pensemos que só aquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, em consequência, por vezes, desculpa as faltas que censuramos e condena aquelas que desculpamos, porque conhece o móvel de cada coração. Por isso que, voltando ao item que nós estávamos falando, maturidade espiritual é quando você entende que todos estão certos em sua própria perspectiva. O que não quer dizer que você seja obrigado a concordar, mas respeitar. Respeitar. Nós somos nós temos tanta dificuldade com isso, que a gente não consegue entender que alguém tem uma posição mais favorável do que a nossa em relação a determinado partido político, em determinada figura que diz que representa aquela direita ou aquela esquerda, diz que representa. Porque se pegar os comportamentos e pegar o que faz, não muito tem a ver. Como também, eu sou espírita, mas pego o que eu faço de comportamento e pego o que diz a doutrina, nem sempre bate. E por aí vai. Que respeita o fato de indivíduo ser de outro time, que aceita a possibilidade de um árbitro numa partida, seja de que ordem for, cometer um equívoco. Meu filho fica muito chateado quando o time dele está jogando, e eu estou para ver. Vários jogos consecutivos, eu percebi que nunca conseguem colocar um árbitro honesto quando o time dele joga. Porque toda vez que o árbitro arbitra contra o time dele, o árbitro é lembrado. Antigamente era exteriorizava, como eu botei limite nisso, mas internamente é lembrado como uma figura não muito agradável e apelidado de alguma coisa que não se pode dizer em público às vezes. Mas o árbitro pode se equivocar, mas sempre. E só contra o time, isso é uma ausência de realidade. Dei um tempo para a gente pensar nessas questões todas. O que nós fazemos por falta de maturidade, ao ponto de jogar garrafas sobre as pessoas, ao ponto de xingar, ao ponto de bater, não tem nada a ver com o time. São todas as nossos equívocos de formação, de existência, de caráter, que são projetados naquelas situações. Só servem de desculpa. O problema está conosco. A doutrina nos ajuda a despertar.
Outro item, maturidade espiritual, é quando você aprende a deixar ir. Deixar ir uma coisa que você perdeu é fácil? Não é. Principalmente quando a gente lutou muito para conquistar. Deixar ir uma pessoa que com você. Deixar ir aquele apego seu que você tem com alguma coisa. Deixar ir um parente que partiu para continuar a sua vida lá. Como aquele que partiu, deixar aqueles que estão aqui seguir o seu caminho. Deixar ir. Não estou falando em esquecer, não estou falando em deixar de ter saudade, mas é a saudade que liberta e não a saudade que amarra, que obsidia. Um dos maiores desafios humanos em nosso amadurecimento espiritual é aprendermos a arte do desapego. Num livro de extrema sabedoria nos é lembrado que nós somos como nossa passagem, como as folhas da árvore. Eu vou até ler ao final. Aquela folha da árvore, o vento bate, chegou a nossa hora, a gente parte e daqui a pouco vai pousar em um outro caminho, em um outro lugar, onde temos uma nova tarefa a resolver ou alguma coisa a dar continuidade. Maturidade espiritual também é quando você é capaz de não ter expectativas de um relacionamento e se doa pelo prazer de se doar. A pessoa nem conhece o outro direito ou a outra direito, já tem uma lista, um checklist para diariamente ficar. Mas eu esperava isso, mas não diz nem eu esperava. Eu pensei que ela fosse assim, mas não. Eu pensei que ele fosse assim. Não. Primeiro, eu acho que o bom é a gente sempre procurar saber, entender o ambiente organizacional, procurar entender um pouco antes de aceitar uma determinada colocação profissional. Eu acho que é interessante você procurar ver se aquela pessoa está de acordo com a tua relação. Não se entregar, mas também não exigir que o outro se entregue. Encontro experiencial entre ambos. E aí você deixa de ter expectativas e se doa pelo prazer de se doar. Não é pouco comum que entremos em relacionamentos com expectativas em relação ao comportamento do outro ou da outra parte envolvida, quando o foco deve ser nossa compromissada vontade e de atitude num processo de interrelacional positivo. Na questão 937 do Livro dos Espíritos, dentro do capítulo 1, que trata das penalidades e prazeres terrenos, nos é dito, no subitem que trata da decepção, ingratidão e afeições destruídas. Ao ser perguntado aos benfeitores espirituais por Kardec, as decepções causadas pela ingratidão e a fragilidade da amizade também não são, para o homem de coração, uma fonte de amargura? E eles respondem, sim, mas vos ensinamos a estimar os ingratos e amigos infiéis? Eles serão mais infelizes que vós em momento que for próprio a cada um. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísmo encontrará, cedo ou tarde, o seu retorno. A ingratidão é uma prova de persistência para vós em fazer o bem e será levado em conta, certamente, à luz da vossa consciência, no momento próprio. Mas fazei pelo que sentes e não na expectativa de receber de volta na mesma proporção. É uma coisa interessante. Você tem que se doar pelo prazer de se doar, porque sabe que aquilo é o bem. Agora, vou doar só com a certeza que o outro, se o outro não fizer a outra aquela que eu estou esperando, por aí vai. Outro item, maturidade espiritual, é quando você entende que o que você faz para a sua própria paz. Ainda na resposta da questão 937, no Livro dos Espíritos, em outro trecho nos é dito pelos amigos espirituais, que o bem que fizeste seja a vossa recompensa nesse mundo, e não vos preocupeis com o que dizem aqueles que o receberam, se são ingratos ou não, se dão valor ou não.
Afinal de contas, você faz porque acredita na importância do bem ou fez esperando que alguém reconhecesse ele? A doutrina nos ensina que nós devemos fazer porque acreditamos no bem. Ao outro fica a responsabilidade da gratidão ou não, e contudo nós aprendemos também, não? Maturidade espiritual, outro item, é quando você para de provar para o mundo o quão inteligente você é. No capítulo 18, Vício de Prestígio, do livro Mereça Ser Feliz, de Vanderlei de Oliveira, psicografado por ele, inspirado pelo espírito Hermâncio Dufour, nos é lembrado: assim como existe a dependência química de tóxicos, existe a dependência psíquica da evidência e reconhecimento individual. Esse tipo de viciado é escravo da sua autoimagem, exacerbada, que faz de si mesmo e tem expectativa que outros o aceitem. Caracteriza-se pela manifestação orgulhosa da pretensão. No mesmo livro, em seu capítulo 3, Estudando o Orgulho, verificamos que é a chamada orgulho do saber, por exemplo, né? Orgulho no saber, e da negação do primeiro passo, que é de eterno aprendiz. Esse livro, Mereça Ser Feliz, é interessante porque ele mostra as pretensões orgulhosas, aquelas nuances do orgulho das pessoas, né? A pretensão, a inveja, o milindre, todas aquelas expectativas que a pessoa tem a partir do seu orgulho. Por isso que é muito ressentido se não for aí elogiado, se não for avaliado, se não for. E também fazer as coisas, e aí não tem mérito nenhum lá em cima, inclusive a pretensa caridade, porque aí é pretensa. Não que o outro não mereça, mas você está fazendo para se exaltar. Até tem uma figurinha interessante na impressão, na edição, que mostra assim, a pessoa entregando uma cesta, tipo cesta básica, e fazendo uma selfie. Entregando para a família e fazendo uma selfie. Outro, maturidade espiritual é quando você para de se comparar com os outros. É um reflexo natural do nosso crescimento da humildade com a desvitalização do orgulho, com aquela sombra do ego, sentimento que nos leva a sentir-nos maiores ou melhores de todos. Pare de se comparar com os outros. Você tem que se comparar, conhece a ti mesmo, lembra da 919? Com você mesmo. Conhecendo suas limitações, aonde você está melhorando. Interessa o quanto você está melhorando, não o que o outro lá em relação a você. Você não vai ser avaliado o quanto você cresceu ou não em relação a um outro. Ele vai ser avaliado em relação a ele, e você vai ser avaliado em relação a você. Então, o nosso foco é com a nossa reforma íntima, nosso foco é com a nossa autoeducação, com o nosso autoaperfeiçoamento. E é o que a doutrina nos diz em vários pontos. Maturidade espiritual, um outro item, é quando você está em paz consigo mesmo. Estar em paz consigo mesmo é a consciência do dever cumprido. No item 7 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro das instruções dos Espíritos, é dito, aí vem aquela lei do dever que eu já falei para vocês antecipadamente, né? Que onde o teu dever começa. O teu dever começa onde você, se ultrapassar, vai atrapalhar a vida do outro, o repouso, a felicidade, os interesses. E aonde termina? Exatamente no ponto em que o outro, se ultrapassar, vai atrapalhar você. Agora, a forma de colocar o limite pode ser educada, pode ser gentil, só não pode esperar que seja aceita com facilidade. Que o outro, às vezes, ainda não está, como você, talvez num ponto de maturidade espiritual, mas aí deixa de ser sua responsabilidade. Nos preocupemos como colocamos o limite, se o limite é justo ou não é justo.
De repente o outro diz alguma coisa, você então realimenta o limite, mas isso tem que ser colocado em todas as nossas relações. Principalmente com quem? Com quem? Exatamente, com você próprio. Não sei, eu dei só o tempo para ver se alguém pensava, com ela, com ele, com mamãe, com titio, com minha sogra, com isso, com aquilo. Não, é com você mesmo. Começa aqui dentro. Maturidade espiritual é quando você é capaz de distinguir entre precisar e querer, e deixa ir o seu querer. Isso tem muito a ver com a lei, no livro dos Espíritos, na terceira parte, quando nos fala das leis morais, tem, dentre elas, 3 perguntinhas, 715 a 717, que nos fala da relação entre o supérfluo e o que é necessário. Mas, melhor do que isso, e pensando em maturidade espiritual em todos os itens, e tratando desse, eu gostaria que vocês tivessem a paciência de uma coisinha que eu vou ler para vocês. Vejam se não serve para todos os itens, para que nós viemos essa terra, e se não é o que a doutrina nos ensina, através de seus princípios. Todos nós somos como folhas de uma grande árvore. Quando o vento passa, nos leva para onde a força da vida indicar. Todos somos espíritos, todos somos imortais. Nós não temos cor, não temos raça, nem bandeira que limite a nossa ação. Às vezes, é preciso que o vento nos leve até determinado lugar para aí desempenharmos uma tarefa. A gente, como espírito, se esconde num corpo quente, num coração amoroso, e então renasce vestido de carne, com roupa branca ou preta, ou amarela, bonita ou feia. Quando chega a hora e o vento sopra novamente, partimos deixando a roupa usada e rumamos para onde a vida nos conduzir, para viver outra experiência. Por isso é que devemos nos desapegar das coisas desse mundo, sem deixar de dar valor a elas, mesmo daquelas que são boas. Estamos de passagem, somos peregrinos, romeiros da vida. Em nossa viagem pelo mundo, só possuímos, na verdade, aquilo que doamos, que oferecemos à vida, o amor, as virtudes, o bom caráter. As outras coisas são muletas que usamos para ajudar a nossa caminhada. Assim que aprendemos a andar melhor, quem sabe direito, com a cabeça erguida diante da vida, diante das leis divinas, deixaremos tudo de lado para partir rumo a um novo aprendizado. Ficará para trás tudo aquilo que nos prende ao chão, à retaguarda. É preciso nos desapegar das coisas do mundo, usar as coisas que estão no mundo, sem se submeter a elas. Essa é a verdadeira essência da sabedoria na vida. Somos todos imortais, espíritos, filhos da vida, filhos de Deus. Coisas passageiras não fazem parte do que é eterno. E o que é eterno não pode ficar preso àquilo que é passageiro. Pense nisso, meu filho. Pensemos nisso, para dar a devida vênia a esse livro que é de extrema sabedoria. Esse livro foi psicografado por Robes Pinheiro, o nome dele é Sabedoria de Preto Velho, e foi inspirado pelo Espírito, aqui se autodenominando Pai João de Aruanda. Muito obrigado. Vamos pensar que seguir essa orientação que transcende a qualquer caminho espiritual que se autodenomine, é seguir o que nós viemos aqui fazer. Cumprir uma missão, aprender, auxiliar, diminuir nossas questões. Muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez poder estar com vocês. Boa tarde.